Olá, vamos fazer uma aula aqui sobre pilha. Vamos falar de células galvânicas. Uma alternativa para os combustíveis fósseis. Você está vendo a imagem de um micro-ônibus movido a célula combustível, hidrogênio e oxigênio. E você já deve estar bem inteirado dos problemas ambientais gerados pela queima de combustíveis fósseis, principalmente aqueles relacionados com o agravamento do efeito estufa. E ainda vamos debater muito esse assunto, até que soluções alternativas sejam efetivamente colocadas em prática. Uma alternativa que já vem sendo testada é a célula combustível, hidrogênio e oxigênio, que emite zero de CO2, além de não poluir. Essas células são silenciosas e mais eficientes na conversão de energia para movimentar os veículos. Nesta aula, estudaremos os dispositivos que transformam a energia química em energia elétrica, entre eles as células de combustível. Então vamos lá. Então, nós vamos também ver as principais partes de uma pilha e vamos entender o funcionamento delas. Então nesta aula eu vou falar sobre células galvânicas, que são pilhas e células combustíveis, certo? O que é uma célula galvânica? Uma célula galvânica é um dispositivo no qual uma reação de oxirredução espontânea gera corrente elétrica. Então a reação química gerando corrente elétrica. Vou começar pelo sistema mais simples, que é a pilha de Danny. Aqui. Então aqui nós temos um esquema geral aqui da pilha de Danny. Como é que a gente monta essa pilha? No caso eu estou usando uma pilha de cobre aqui e zinco. Pega o metal cobre e mergulha numa solução de sulfato de cobre 2. No outro frasco, uma placa aqui de zinco metálico mergulhada numa solução de sulfato de zinco 2. Liga os metais por um fio aqui e as soluções por uma ponte salina que contém dentro um sal. Nosso caso aqui é o cloreto de potássio. Cada metal a gente chama de eletrodo. Então, eletrodo de cobre e eletrodo de zinco. Cada frasco a gente chama de semicélula. Então, semicélula aqui com solução de sulfato de cobre 2 e semicélula aqui com solução de sulfato de zinco 2. Bom, ao ligar o fio e a ponte salina, o que vai acontecer? Troca de elétrons. Da onde para onde? Olha os potenciais. Potencial do cobre e do zinco. O potencial do cobre aqui é maior que do zinco. Então, potencial do cobre e potencial do zinco. Então, o cobre reduz, porque o cobre tem o potencial maior, portanto, ele é o melhor agente redutor.
Então o cobre ele recebe elétrons que sai do zinco e vai para o cobre. Bom, uma pilha tem polo positivo e polo negativo. Os elétrons saem do polo negativo e vai em direção ao polo positivo. Uma forma de lembrar que elétron tem carga negativa. Ele está sendo atraído para esse lado. Esse lado é o polo positivo. Cuidado! Isso é só uma forma de você lembrar. Tudo bem? Legal. Então a gente viu aqui que o cobre está corroendo. E na redução a gente chama de cátodo. Já o local que ocorre a oxidação, a gente chama de ânodo. Para você lembrar, vogal com vogal, redução cátodo e consoante com consoante, oxidação ânodo. Então, redução cátodo e oxidação ânodo. Aqui eu tenho as reações que está ocorrendo aqui. Cobre 2+, está recebendo elétron e virando cobre 0. Perceba que o NOx está diminuindo, né? Então o cobre ele sai de 2+ e vai para cobre 0. O cobre está virando cobre 0 na semi-equação de redução. Já do outro lado, metal zinco está virando zinco 2+. Está perdendo elétron. Então quem perde elétron fica com carga positiva e quem recebe elétron fica com carga negativa. Então o zinco de 0 foi para zinco 2+. Perceba que nesse caso o NOx aumentou. Então cobre 2+, indo para cobre 0. Zinco 0, indo para cobre 2+. Olha essa placa. A equação diz que o cobre da solução está indo para a placa. Se o cobre da solução vai para a placa, a massa da placa aumenta. Então, na deposição do metal, a massa do cobre metálico aumenta. E do outro lado, a equação mostra que o zinco 0 está virando zinco +2. Então, o zinco da placa está indo para a solução. Então, nesse caso, a placa sofre corrosão. Eu posso, inclusive, pensar que se eu tiver um metal oxidando, é porque ele está sofrendo corrosão. Se tiver uma deposição metálica, a massa está aumentando e é uma redução. E a ponte salina? Bom, a ponte salina tem duas funções: fechar o circuito e também manter a neutralidade da solução. Porque é pela ponte salina que tem a corrente dos íons aqui. A gente chama corrente iônica. O cobre 2+ está desaparecendo da solução, está indo para a placa. Então aqui está tendo falta de cátion. Para compensar, o potássio vem para a solução, vem para cá.
Do outro lado, aqui está tendo excesso de cátion. E para compensar, o cloreto vem para cá, para a solução. Então, ponte salina mantém a neutralidade elétrica das soluções, além do fluxo iônico. Repare que circulam os elétrons no fio e na solução os íons. Outro ponto importante de você perceber é que as cargas negativas, elas têm o mesmo sentido, né? Olha só, o elétron vai da direita, do polo negativo, para a esquerda. E o ânion da esquerda para a direita, no sentido oposto, tá? E assim a gente pode imaginar um circuito fechando. Tudo bem? E aqui? E essa é uma representação da pilha. Nós podemos representar a pilha dessa forma. Primeiro a oxidação, aqui ó, zinco perde elétron, está sofrendo a oxidação. Primeiro a oxidação e depois a redução. Cobre aqui está reduzindo. A gente pode até lembrar a ordem alfabética, né? Oxidação e redução. Outro ponto. Toda pilha tem uma DDP. Claro, né? Se tem uma corrente elétrica, tem uma diferença de potencial. E como que a gente pode calcular a DDP de uma pilha? A DDP a gente pode calcular pegando o potencial de redução maior e subtrair do potencial de redução menor, tá? Então repare que eu estou usando o potencial de redução aqui, ok? Pego o maior e subtraio do menor. Nesse caso, vai ficar mais 0,34, que é o maior potencial de redução, menos, parêntese, aqui, menos 0,76 volts. Se você fizer essa conta, a DDP da pilha vai ser mais 1,10 volt. Essa é a voltagem da pilha, ok? Exercício aí para você resolver.